Olá, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Tá? Vamos aqui hoje corrigir os exercícios que nós deixamos, né, para casa na nossa última aula, né? A gente começa aqui com o nosso livro na página 234, tá bom? Nós vamos fazer de uma maneira assim bem tranquila, devagar, para que não fiquem dúvidas e novamente, tendo dúvida, mandem aqui. Estou assistindo vocês muito quietinhos. Então é sinal que está tudo ok, que a matéria está sendo bem compreendida, né? Ao final dessa correção, tá bom? Eu vou deixar aí no sistema de vocês um vídeo sobre o nosso próximo tema, né? Que nós iremos abordar na semana que vem, o povo hebreu. E já vou deixar também de antemão o trabalhinho de casa, referente aos hebreus e aos fenícios. Porque aí, de acordo com a aula, né, lá a gente fazendo a aula, a gente já vai corrigindo também junto e vamos fechar o nosso módulo, vamos fechar o nosso livrinho do primeiro bimestre, tá bom? Então, semana que vem, Hebreus e Fenícios. Ao final aqui, ou escrito no sistema, eu devo deixar aí as páginas para que vocês façam ao longo dessa semana, tá? Então vamos lá. Então na aula passada nós falamos sobre uma região conhecida como Mesopotâmia. Lembram? Então vamos lá. Vamos começar os exercícios referente a esse tema. Aqui atrás de mim tá até uma imagem na tela do computador que está lá na aula de vocês, né, do chamado Crescente Fértil, né, que era essa região no Oriente que foi um local ideal para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Vamos lá, sem demorar muito, vamos para o nosso exercício. Página 234. Não se preocupem, hoje eu não estou usando o recurso do quadro, porque eu vou tirar a foto do gabarito e vou postar lá, tá? No sistema. Vai estar aí no sistema de vocês a foto com o gabarito de tudo que eu estou falando aqui. Então vocês podem estar acompanhando a fala e lendo o livro, sem problema algum. Voltando, repetindo, quantas vezes vocês acharem necessário. Então vamos lá. Número 1, né, da página 234. Qual o nome dado ao sistema de escrita desenvolvido pelos sumérios? Então os sumérios, eles desenvolveram a primeira forma de escrita, né, conhecida, né, uma das mais antigas. Então até esse momento a mais antigas, que é a escrita cuneiforme. Lembra lá da aula da semana passada? Escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios. Então essa escrita, ela tem esse nome porque eles usavam um instrumento na forma de uma cunha e iam marcando na argila, no barro úmido, os sinais correspondentes às palavras que eles queriam representar. A função dessa escrita cuneiforme de início era uma função administrativa. Então eles queriam registrar, por exemplo, as colheitas. Então o camponês cuidava lá do seu lote, que estava arrendado a ele, porque as terras pertenciam ao Estado, e eles deveriam dar uma quantidade, uma porcentagem de toda a sua produção. Então a escrita cuneiforme, ela vai servir nesse primeiro momento para registrar, né, os registros de contabilidade administrativos. Então, escrita cuneiforme foram os sumérios. Bom, vamos para a segunda. Quais eram as funções exercidas pelos sacerdotes na sociedade mesopotâmica? Então, primeiramente, claro, a função religiosa. Eram eles, né, os intermediários entre os deuses e as pessoas comuns. Tá? Eles, além disso, além dessa função religiosa, eles também tinham uma função administrativa. Então, os templos é que organizavam essa contabilidade que eu falei para vocês anteriormente. Então, era nos templos, nos zigurats, lembra lá? Zigurats era o nome dos templos na Mesopotâmia.
diferente das pirâmides, que tinham a função de serem túmulos. Então os sacerdotes eram os únicos que teriam acesso ao interior desses zigurates, desses templos, e além da função religiosa, eles também tinham a função administrativa, pois eram eles que controlavam a contabilidade da arrecadação de impostos. Esses impostos eram pagos em espécies. O cara lá plantava cevada, então ele teria que dar uma quantidade X de sacas de cevada por tempo. O outro criava carneiros, então ele tinha que dar uma quantidade de carneiro por tempo. Então, e esses sacerdotes tomavam conta utilizando a escrita cuneiforme. Tá bom? Eles também trabalhavam na organização das obras públicas. Construção de palácios, construções de canais de irrigação, como eu falei para vocês. Da mesma maneira que era feita lá no Egito Antigo, eles necessitavam levar água desde lá do rio até o interior, numa parte mais distante. Então usavam canais, faziam represas para proteger as cidades das enchentes, faziam diques, reservatórios de água para os períodos de seca. E eram os sacerdotes que tomavam conta também dessa distribuição do trabalho. Eram os camponeses que trabalhavam nessas obras públicas. Tá? Era chamada servidão coletiva. Então nós temos lá, eles vão ter a função de religiosos, né, sacerdotes, a função de serem os contadores, trabalhar na contabilidade, fiscais, né, arrecadando os impostos, e também administradores, tomando conta das obras públicas. Várias funções exerciam esses sacerdotes na antiguidade. Vamos para 3. Cite duas diferenças entre a condição social do escravo, do camponês para o escravo. Então, lembrando, o camponês, primeiramente, ele vai trabalhar no campo, tá? Então eles trabalham no campo. Depois, o camponês também, ele era livre. Ele não era proprietário da terra, mas ele tinha o direito de trabalhar na terra. A terra era do Estado, a terra era da sociedade, não era de uma pessoa particular. Então o camponês, ele tinha essa terra, era como se fosse feito um empréstimo. Ele vai ter essa terra arrendada, emprestada para ele produzir. Ele vai ter a obrigação de dar parte dessa colheita, tá? Em determinados momentos do ano, ele vai trabalhar em obras públicas, como eu falei para vocês anteriormente, tá bom? Então, já o escravo, não. O escravo não tem direito a trabalhar na terra, assim, para produzir e ficar com uma parte para ele. O escravo, nesse momento, ele vai ser oriundo, ele vai ser originário das guerras. Então os escravos são prisioneiros de guerra, sem nenhum tipo de direito. Tá bom? Mas a maioria dos trabalhadores nessa sociedade eram os camponeses. Tá bom? Vamos para a terceira? Não, agora nós estamos na quarta. Essa foi a terceira. Como era a religião na Mesopotâmia? Cite duas de suas divindades. Então, assim, nós já falamos, na Mesopotâmia, como no Egito, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, tá? Aí aqui está pedindo para a gente citar dois, né? No livro de vocês, nós vamos ter Marduk, a principal divindade de Babilônia, né? Segundo o livro de vocês. E nós também podemos citar Ishtar, né? Que era uma deusa da chuva, né? Da fertilidade. Lembrando que cada cidade poderia ter uma divindade principal. Tá? Apesar de eles adorarem vários deuses, mas cada cidade teria uma divindade principal. Parecido com o catolicismo, perdão. O que o catolicismo fazia em algum momento. Então, quando os portugueses aqui chegaram, né, onde hoje é o Brasil, ao Rio de Janeiro,
Eles, quando fundavam uma cidade, eles dedicavam essa cidade a um santo. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, no momento de sua fundação, ela vai se chamar Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, o santo protetor, o santo principal, né, que vai ser o guardião da cidade do Rio de Janeiro, é o santo chamado São Sebastião. Então, é só para a gente entender. Então, lá na Mesopotâmia também, eles adoravam vários deuses, mas cada cidade poderia ter um deus principal. Tá bom? Vamos para o número 5. Mesopotâmia, no grego antigo, significa terra entre rios. Quais são os rios que banhavam essa região? Então, nós vimos lá que a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Os rios que nós estamos nos referindo são o Tigre e o Eufrates. Tigre e Eufrates. Tá bom? Então nós terminamos aqui a nossa primeira bateria. Vamos agora para a próxima, para a segunda bateria. Tá bom? Dá uma pausa aqui no vídeo e iniciar a segunda.